bem-vindo ao canal Legado Paterno. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e neste canal nós estudamos e compreendemos a relevância da paternidade na família, na sociedade e no reino de Deus. Hoje eu entrevistei um amigo, irmão em Cristo, Milton Uchoa. Ele é casado com a Ellen, é pai do Andrew e ele tem um testemunho forte e poderoso para nos contar. Ele vai nos falar como é o relacionamento dele com Deus. O Milton foi um dos tenores que serviu comigo lá no Música e Vida. O Milton tem uma história musical muito bacana também. Acompanhe comigo essa entrevista. Vamos para o vídeo. E hoje eu estou aqui com um amigo, irmão em Cristo, Milton Uchoa. Milton, obrigado primeiramente por ter aceitado o convite para participar do canal Legado Paterno. Deus te abençoe, meu irmão. É um privilégio tê-lo aqui comigo, viu? Eu que agradeço, Vini. Obrigado pelo convite. E é um prazer também estar aqui com você, né, no seu canal, participando de um assunto tão importante, né? Legal. Milton, então assim, eu já comentei aqui com o pessoal, com os inscritos do canal, que eu estou entrevistando os homens do Música e Vida, que são pais, que é um ministério que eu servi há anos atrás, e dentro desses homens, você também é uma inspiração para mim. Já entrevistei o Vini, o Alex, falta ainda alguns, e obrigado por você ter me dado essa honra. Então, nós vamos falar aqui sobre paternidade. E antes de mais nada, Milton, para o pessoal que não te conhece, te conhecer, fala um pouquinho para nós do seu histórico familiar. Vini, o meu histórico familiar é muito interessante porque eu fui criado na igreja, eu e os meus irmãos. A minha mãe casou-se com meu pai, ele não era da igreja, né, não era de nenhuma religião, e a minha mãe acabou se afastando também, né, da igreja por um período. Quando ela engravidou de mim, eu sou o mais velho em casa, ela decidiu voltar para a igreja e criar os filhos na igreja. Então, a minha vivência, assim, desde que eu me conheço por gente, é dentro da igreja. Sou adventista do sétimo dia. Éramos em 4 irmãos, né? Quando eu tinha 15 anos, nasceu o mais novo, que é o Juninho. Você conhece, né? Toda a minha família. E Vini, foi interessante, por quê? Inclusive, eu tenho um grupo de amigos desde a minha infância, lá da igreja que eu frequentava a igreja do Embu das Artes, né, que hoje é a igreja central ali, e convivemos juntos desde do primário ali. Na verdade, eu cheguei na igreja do Embu, eu tinha 5 anos, né, mas a minha mãe, eu nasci aqui eu nasci em Santa Amaro, mas minha mãe morava no Campo Limpo, e eu lembro que minha mãe levava a gente ali, acho que no Jardim Catanduva, em algumas igrejas ali próximo, né? E aí nós fomos embora pro Maranhão. Meu pai foi trabalhar lá, porque eles são de lá. Minha mãe e meu pai são do Maranhão. E meu pai foi lá para a família dele, né? Meus avós, meus tios, todos são de lá, meus primos. Ele foi trabalhar, voltou para lá, né? Eu tinha, acho que uns 4 anos. A minha mãe estava grávida do quarto. Era tudo escadinha, né? Eu, a Michele, a Patrícia e o Peter, que era o mais novo. Então, minha mãe foi grávida dele para lá. Ele é o único de nós, né, irmãos, que nasceu lá no Maranhão. Ele nasceu em Barreirinhas. E o meu pai ficou aqui por um ano, se eu não me engano. Nós ficamos lá por um ano. Meu pai recebeu um convite para voltar para trabalhar aqui. Meu pai falou que não, que já estava estabilizado lá e tudo mais, com emprego. E aí eles fizeram uma proposta, meu pai não pôde recusar, então voltamos para São Paulo. E eu lembro, eu tenho uma memória muito boa dos meus 4, 5 anos. Voltamos para São Paulo e um dia a minha mãe era chamado IAE, né? Hoje é o NASP aqui em São Paulo, no Campo São Paulo, mas antigamente
chamava-se IAE. Teve uma programação, minha mãe ficou sabendo e foi lá no IAE, numa sexta-noite, um coral ia cantar. E o meu pai foi acompanhar a minha mãe. O meu pai não era da igreja. O meu pai foi acompanhar a minha mãe. E, e ao chegarem lá, assistirem a programação e tudo, na saída, a minha mãe teve uma surpresa. Um primo dela que morava lá no Maranhão com ela, e há muitos anos eles não se viam, não se falavam, né? Ele estava lá e fazia parte do coral. Então foi um momento emocionante ali. O meu pai se emocionou com as músicas do coral, porque ele nunca tinha visto. E aí já marcaram o encontro no dia seguinte. A gente foi almoçar com ele no sábado, né? Lá no NASP, assistir a programação lá no antigo IAE. E ele que encontrou a igreja do Embu. E aí nós que tínhamos retornado para São Paulo há alguns meses, se eu não me engano, ele nos apresentou a igreja do Embu. Então, a partir daí, nós começamos a frequentar, eu tinha 5 anos mais ou menos, a igreja do Embu, que hoje é a igreja central. E a minha infância toda foi lá, até os 19 anos, foi na igreja do Embu. Então, eu tenho muitos amigos lá. Eu lembro que a minha mãe, a gente andava até chegar na igreja, sei lá, acho que mais de 2 quilômetros. Minha mãe com os pequenininhos, né, 4. Nós íamos andando para a igreja, sábado, domingo e quarta-feira. A minha mãe não faltava um culto e levava-nos para a igreja todos os dias de culto. E a minha mãe era muito participativa. Quando iniciou o Clube de Desbravadores na igreja, era uma amiga dela também, da infância dela, lá da cidade dela, que veio para cá, veio para estudar. Eles moravam com o meu tio também, essa moça e os irmãos dela vieram para cá, meu tio acolheu eles para que eles estudassem aqui também, trabalhassem e tudo mais. E o meu pai, conhecia ela também, acabou entrando para os desbravadores para poder ajudar o Clube de Desbravadores, e a minha mãe também, que já era da igreja. Nisso, eu tive a oportunidade de, eu e a minha irmã, a Michele, que você conhece, que é a segunda, né, somos os mais velhos, de conduzir meu pai até o tanque batismal, com o uniforme de gala dos desbravadores, né? Eu me lembro muito bem. Eu lembro muito bem desse período que o meu pai estava na igreja. A molecada gostava muito do meu pai. A gente ia para os acampamentos, ou de desbravadores, ou até acampamento da igreja, e aí tinha os quartos de casal e tudo mais lá. O meu pai, ele não ficava com a minha mãe, ele ficava comigo no quarto, e a molecada, assim, tudo junto, assim, meu pai contando histórias da infância dele. Eu lembro da molecada tudo em volta do meu pai, assim, e ele contando as histórias, né, dele. E essa minha infância, assim, marcou muito. Foi um período em que meu pai estava na igreja. Foi um período muito, muito bom para mim, assim, e para os meus irmãos também, com certeza. Meu pai era bem participativo, assim, também. A minha mãe foi diretora dos jovens quando eu era adolescente, fazia acampamentos, passeios. A igreja era bem unida nessa época, lá no Embu. Fazíamos JA em outras igrejas, sabe, programações. Outros vinham na nossa fazer programações. Eu achava muito interessante que os idosos iam junto fazer programações nas outras igrejas. E não tinha carro na época. Íamos de ônibus quando era criança. Era engraçado que às vezes o motorista não parava, né? Porque via o ponto de ônibus lotado ali, né? De criançada, né? O pessoal da igreja para fazer programações. Mas foi muito bom. Foi muito bom a minha infância com os meus irmãos dentro da igreja, participando ali, adorando a Deus. E isso foi muito bom. Minha infância foi muito boa. Nossa, Milton, muito bom você falando assim, cara, porque eu tenho o privilégio de conhecer os seus irmãos, né, a sua família, e eu lembro que quando eu cheguei na igreja do Taboão, em 2007, eu cheguei no Taboão em 2007 com 19 anos. Em 2007 você tinha quantos anos? 2007 eu ia fazer 20, tinha 27 anos. 20, então você é 10 anos mais velho que eu, você é de 77?
Eu sou de 79. Ah, de 79? É. Ok, Em ok. 2007, eu tinha 27 anos. 27, 27, 27. fazer 28. E aí, cara, eu lembro que você chegou e tinha uma galera da minha idade lá, mais nova que você, né? E o pessoal falou, cara, eu não sei o que aconteceu lá, que os caras achavam que você era o cara da igreja. É O mesmo? que é o Milton? Canta muito, que não sei o quê. Eu falei, nossa, que da hora. E você sempre foi, né, esse jeitão mais sério, de boa. Assim, eu falei, meu, Milton, gente fina esse cara, que legal. E aí, anos Obrigado. depois, a gente começou a conviver no Música e Vida, né? O Juninho acho que tem mais a minha idade. O Juninho tem quantos anos? Eu tô ficando velho, eu tô esquecendo as Ó, idades. eu tenho Eu acho que... 35. Não, o Juninho é mais novo. Ele é O mais Júnior, novo, né? Tem uns 30 agora, talvez? acho que nem... Não, ele deve ter uns 27 anos, eu acho. Nossa, ele é bem 27 mais anos. novo que eu. Isso. E aí eu convivia mais com ele ali, né? Mas aí ficava aquela, pô, Milton, que legal, cara. Eu falei, não, meu, eu quero conhecer o Milton. Tinha uma galera ali. Cara, muito legal, que bem. Cara, crescer na igreja é um privilégio. É, sim. Crescer na igreja é um privilégio. Hoje eu tenho atendido muitas famílias, eu tenho visto a tragédia que é, Milton, quando os filhos crescem em lares desestruturados, os traumas que são carregados para a vida adulta. E quando a criança tem a oportunidade de crescer em um lar cristão, com a mãe e o pai ali presente junto, como isso faz bem para a sociedade futuramente, porque indivíduos saudáveis e equilibrados estarão inseridos nessa sociedade. Sim. Muito bom. Milton, e com quantos anos você se tornou pai, meu amigo? E o que mudou na sua vida com a paternidade? Eu me tornei pai aos 37 anos. Me tornei pai do Andrew. Você também conhece aí, tem quase a idade do seu filho, né? E, ô Vini, a gente, quando casa, a gente fala que ama a esposa. E a gente tem um amor, sim, por ela, né? Cara, mas eu descobri que um amor verdadeiro quando a gente tem um filho, cara, é um amor diferente. Sabe, você fala que ama e tal, mas quando você tem o seu filho, eu fui compreender o que é, de fato, o sentido do amor, né? E eu até falo isso aqui para algumas pessoas que eu conheço, quando tem oportunidade, nos jovens também, falo sobre isso, né, do amor. Eu fui entender, compreender realmente o amor, aquela pureza do amor, quando eu tive o meu filho. E é muito bom, é muito gostoso ver a fase dele, ele se desenvolvendo, né? E isso mudou em mim algumas coisas. Porque muda, a gente é transformado quando a gente tem os filhos, né? E, cara, o meu filho é uma bênção pra gente, é um presente de Deus. Ele... eu já vou entrar agora em outro assunto aqui. O meu filho, né, nasceu, eu me desviei um pouco dos caminhos de Deus. Isso depois que eu saí do Música e Vida e tudo mais. E eu pensava muito no meu filho. A minha esposa vai criar meu filho, eu não vou estar perto, e ela vai conseguir criar? Vai. Mas é um fardo muito grande, né? E eu ficava com isso e comecei a orar. A gente passou por um período bem conturbado, você sabe disso. E, cara, oramos muito. Eu fui rebatizado lá na igreja do Tabuão, e estou com a minha esposa, com o meu filho, vendo o crescimento dele, podendo estar participando na educação dele. Somos ativos na igreja do Tabuão, a minha esposa é diretora dos jovens, eu sou vice-diretor, sou hoje diretor do coral também do Tabuão. E o Andrew, ele veio, acho que para nos unir. Hoje nós somos mais unidos, assim, pelo presente que Deus nos deu, né? A bênção do filho. Graças a Deus, hoje somos felizes e estamos grávidos. Vai nascer mais um filhinho aí. Não sei se ainda é menino ou se é menina. Olha Surpresa só, aí. Milton. Que notícia maravilhosa, meu amigo. Sim, ontem nós nos reunimos lá com a família e fomos dar a notícia
para os meus familiares e daqui a pouquinho nós vamos lá dar a notícia para os familiares dela. Nossa, Milton, que bênção. Cara, parabéns. Obrigado, Deus gente. abençoe Deus vocês e continue a conduzi-los nos caminhos do Senhor, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, Milton, você mencionou que vocês passaram por esse momento difícil e você refletiu sobre a possibilidade da Ellen, sua esposa, criar, educar o Andrew sozinha, e você mencionou a palavra fardo. Milton, e de fato é um fardo mesmo, quando um dos cônjuges, um dos pais não está presente, como isso gera sofrimento para a criança. Sim. E para aquele cônjuge também, para aquele pai ou para aquela mãe que fica ali sozinho, sozinho, né? E, cara, eu louvo a Deus por vocês estarem juntos, por você refletir a paternidade. Realmente, a gente vai falar mais sobre isso aqui, mas como a paternidade tem o poder de impulsionar os filhos para longe, né? Essa é uma das características do amor paterno, né? Envia o filho. E como é bom também para o filho ver os pais atuando como marido e mulher, convivendo Sim. como marido e mulher. Isso é uma ótima referência para o filho. Que o Senhor continue a conduzir vocês e o Milton. Amém. Temos orado sempre, né, pela família, porque infelizmente hoje no mundo tem muitos casos, né, de famílias desestruturadas, né, e isso pesou muito, assim, na época, né. Então nós oramos juntos, vamos orar, vamos ver a resposta de Deus, e graças a Deus estamos juntos, porque Deus não quer que famílias vivam separadas, né. A família é como se fosse um pequeno céu, né, aqui na Terra, o lar com Cristo ali é um pequeno céu aqui na Terra. Então, a gente tem orado todos os dias de manhã junto com ele, em prol da família, né? Ele faz a oraçãozinha aqui, é muito bonitinho ele orando também, ele tem essa percepção da família tá junto, tá unido em Cristo. Eu orava para ter um irmãozinho ou irmãzinha, aí a Ellen engravidou, ele tá muito feliz, tá muito amoroso com ela, né? Então ele sabe da importância da família estar unida. Legal, Milton. Glória a Deus pela sua vida. Meu irmão, e com quantos anos você começou a cantar? E quem te incentivou nesse universo musical? Então, Vini, quando eu falei para você que era pequeno, né? Nós éramos em 4, o Juninho veio muito depois. A minha mãe, quando namorava meu pai, a minha mãe tocava violão. Depois que ela casou, acho que ela tinha emprestado o violão pro irmão dela, né, pro meu tio. Perderam o violão, ela ficou sem violão. Eu lembro que no Embu, a igreja era pequena, nós tivemos um amigo secreto, eu lembro muito bem disso. Teve um amigo secreto na igreja no final do ano, e os irmãos foram aqui, cada um tirou um e tal, foram falando quem havia tirado e tal. E o meu pai tirou a minha mãe de amigo secreto na igreja. E o meu pai deu um violão de presente para ela. Então, a minha mãe ensaiava algumas músicas no violão, e a minha mãe colocava nós 4, separar 2 de cada lado dela, né? Os mais velhos de um lado, os menorzinhos do outro, e nós cantávamos na igreja com ela ensaiava a gente. E aos 8 anos eu consegui distinguir o contralto do soprano. A minha mãe, esse meu tio, né, era o primo dela, mas eu chamo de tio, quando ele apresentou a igreja do Embu, ele também foi pesquisar onde era a igreja e tal, e nos levou para lá. Ele era interno no IAE, no NASP, e aí nas saídas dele, ele também começou a frequentar a igreja do Embu, juntamente conosco. Depois ele se formou lá na faculdade, né? E aí ele veio morar aqui no Taboão, onde eu moro. E aí sim, ele definitivamente começou a frequentar o Embu, e ele formou um coral no Embu. A minha mãe era contralto. Depois que meu pai entrou na igreja, meu pai fazia o baixo. Então tinha essa convivência musical já desde pequeno, né? A minha mãe nos incentivando ali, ela tocando violão e a gente cantando com ela na igreja. Depois eu comecei a distinguir o contralto,
Comecei a fazer sozinho a voz do contralto, eu copiava a minha mãe, e com 11 anos tinha um conjunto de jovens da igreja, e eu acabei sendo o mascote do conjunto. E eu, como era criança, eu fazia o contralto, eu entrei no conjunto fazendo contralto. E essa é a vivência. Legal, legal. Muito bacana que a sua mãe teve uma participação forte também, né, na formação cristã de vocês, né? Sim, total, total. A época que o meu pai entrou na igreja, eu vi que minha mãe se sentiu um pouco mais tranquila, porque a mulher cristã, ela dobra seus joelhos ali para orar pela sua família, pelo marido que está afastado da igreja. E eu vi a minha mãe nisso. Eu me espelho sim na minha mãe, na questão de estar ali, ó. Você estudou a sua lição da escola sabatina, minha mãe cobrava a gente de estar estudando. A gente é moleque, fica, tem que estudar, tem que ler a Bíblia, minha mãe, vamos fazer o ano bíblico. Hoje eu vejo essa importância. Eu trabalho também com meu filho em relação a isso, de uma forma um pouco diferente, porque hoje tem formas mais lúdicas, né? Tem Bíblias com gravuras e tudo mais, com imagens, que chamam mais a atenção. Na minha época era disco de vinil, a minha mãe comprou, era uns discos de vinil pequenininho que tinha as histórias da Bíblia. Então nós ouvíamos essa história, né? E também, Vini, falando nessa questão de ser cristão, né? Espelhando na minha mãe, a sexta-feira era um dia diferente em casa. A sexta-feira, eu tinha responsabilidade, nós tínhamos responsabilidades em casa. Na sexta-feira eu era responsável de pegar os sapatos de todos, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu pegava a graxa, passava nos sapatos, dava brilho nos sapatos de todo mundo, porque nós íamos para a igreja no dia seguinte. Então nós nos preparávamos para o sábado de fato. Então, ajudava a lavar o banheiro, a Michelle ajudava a minha mãe, um lavava o banheiro, um varria, ajudava a varrer a casa. Na época da cera, que tinha que passar cera no chão, lá no cimento queimado, lá, né, o piso de cimento queimado, minha mãe passava a cera e dava brilho, e aí fazia a comida, e você sabe que minha mãe cozinha de mão cheia, né? É cozinheira de mão cheia. E aí o cheiro da Legal. casa era diferente na sexta-feira. E eu tenho isso gravado. E eu tento passar isso pro Andrew também. Ó, hoje é sexta-feira, vamos já separar nossa roupinha para a gente poder ir para a igreja amanhã, vamos nos preparar. E aí ele já vai escolhendo a roupa dele e tal. Eu quero ir com essa, a gente já vai separar para poder passar, para deixar prontinho para ir ao sábado. Nossa, ô Milton, eu sei como é essa sexta-feira que você tá falando. E realmente faz toda a diferença. Cara, eu quero destacar um ponto aqui que você falou. Olha só, uma vez fizeram uma pergunta para um pastor assim, falou: "Pastor, puxa vida, os seus filhos estão na igreja. Qual que é o segredo, pastor, de ter todos os filhos na igreja?" Aí o pastor falou assim, ó: "Eu casei bem." Ou seja, ele deu todos os méritos para a esposa, para a mãe dos filhos. Sim. Cara, e eu acho que isso ecoa a sua fala aí também. Realmente a mãe tem uma participação muito importante na vida dos filhos. Louvo a Deus também, não somente, né, por você, pela a Ellen, o Andrew, mas olha a sua família de origem, viu, Milton? A sua mãe teve uma participação aí muito presente também, viu? Louvado seja Deus. De E eu não todo sabia santo. que você era o mais velho. Eu achava que era a Michelle. Todo mundo acha que é a Michelle. É mesmo? A gente tem diferença de 1 ano. Tudo escadinha, né? Só o último que Sim. nasceu já bem depois. Legal. Milton, e como é o seu relacionamento com o Andrew? Eu sei que você falou aqui um pouquinho por cima, mas existe algum detalhe que você queira acrescentar? Como é na relação, vocês dois ali, pai e filho? É muito boa. Desde ele bem pequenininho, as minhas irmãs até falavam assim, principalmente a Michelle. A Michelle é aquela tia que é tipo a Felícia, né? Não sei se você já assistiu esse desenho, que gosta de abraçar, de apertar e tudo mais. A minha irmã é assim, a Michelle, né? E a Patrícia também é bem carinhosa. E elas percebiam que o Andrew tudo segue o papai, né? Tipo, segue o papai. E isso também faz a gente refletir que tipo de pai eu estou sendo, né?
É, então, eu tenho um relacionamento com ele, assim, muito bom. Ele é um ótimo menino. Ele é um presente, é uma bênção de Deus mesmo na nossa vida. Ele é muito participativo e é impressionante, assim, de que ele percebe algumas coisas e ele toca o nosso coração porque ele vem com uma palavra chave, assim, pra gente, sabe? Ele já me fez chorar muitas vezes, assim, de estar, assim, sabe, com a cabeça cheia, e ele vem com uma palavrinha, tum, falei, rapaz, esse menino é usado por Deus. A Ellen também percebe isso, porque ele tem algumas coisas que nos faz refletir, assim, sobre a bondade de Deus, né? Então, toda criança, lógico, tem as suas fases, suas coisas, são crianças e cabe a nós como pais ali direcionar e educar, né? Mas ele é um menino assim excelente, é um menino muito bom. Gosta de contar as histórias da Bíblia. Na escolinha dele, onde ele estava estudando, não era religiosa, mas não era da Igreja Adventista. As professoras elogiavam ele, falavam que se todas as crianças fossem como ele, a escola seria uma bênção. Falava. E eu ficava como pai, eu ficava muito feliz com isso, né? Que ele se propunha a orar, ele queria orar, então ele fazia oração na escola. É, Se tinha que fazer alguma coisa que a professora pedia, ele auxiliava, ele ajudava os coleguinhas. Então, eu ficava muito feliz em relação a isso. O Andrew, ele gosta de copiar algumas coisas. Você sabe que eu toco violão também, e eu faço parte da banda na igreja, e ele me acompanha desde de pequenininho, acho que desde os 2 anos. A gente tem um videozinho aqui, a Ellen tinha gravado, eu estava na igreja da Granja Viana, tocando violão, e a Ellen levava um banquinho para ele, porque ele tinha um violãozinho, um banquinho, ele colocava do meu lado e ficava batendo o violãozinho, me imitando. Assim, a Ellen até fez um videozinho, acho que ele tinha uns 2 anos de idade, 2 para 3 anos. Então, o meu relacionamento com ele é muito bom. A minha oração também é para que eu seja o espelho, porque pai tem que ser, né? É o espelho dos pais, na verdade, são o espelho dos filhos. E que eu possa refletir coisas boas a respeito de Deus na vida dele. Que bênção, Milton. Glória a Deus, meu irmão. Ô, Milton, e eu vejo a Ellen muito atuante aí também, hein? Você falando, sabe qual é a imagem que me veio aqui? Sim. A Ellen aproximando o Andrew de você. Cara, e essa é a função da mãe. Olha só, porque eu não sei se você já reparou isso, que o Andrew ele tende a ser muito mais apegado com a mãe, né? Sim, é verdade. Os filhos são completamente apegados com a mãe. Mas a mulher sábia, cara, a mãe sábia é aquela que intencionalmente aproxima os filhos do pai. E eu vejo, na sua fala, eu vejo a Ellen fazendo isso. Não, E faz como sim. isso é saudável para os filhos. Faz sim. E vice-versa. Tipo, às vezes quando precisa ser chamada a atenção por alguma coisa, nós temos a mesma palavra. Bom, ótimo, Entendeu? olha só. Então a gente conduz ele, o papai falou isso, então é isso. A mamãe falou isso, então é isso. Né? Então a gente Valida um ao conduz. outro, né? Sim. Puxa vida, que bênção. Glória a Deus, Milton. Milton, e falando um pouco do Música e Vida, meu irmão, como que você entrou no Ministério Música e Vida? E como o Música e Vida impactou a sua vida espiritual? Como eu falei para você que venho cantando desde de pequeno, né? Tive oportunidade de participar de conjuntos, de quarteto masculino, quinteto misto, sexteto masculino, a capela. Tive oportunidade de participar de vários tipos, né? De grupos, coral, inclusive no Jovem Coral do NASP. Cantei ali na época do Clayton Sheffer. A Ellen, no Music e Vida, a Ellen conhecia o Alex. Então, eles já eram amigos desde de adolescência, se eu não me engano. E o Alex perguntou para ela, né? O Milton tá cantando? Será que ele não gostaria de cantar no Music e Vida? Então, foi através do Alex que eu acabei entrando no Music e Vida. Eu já conhecia o Music e Vida, já. Na época que
O Beto ainda era da igreja de Cotia, só não lembro se era Lajeado, eu não lembro, era Portão, não lembro qual era a Era igreja ali, Portão. o Portão, né? E eu lembro deles cantarem algumas vezes lá na igreja do Tabuão, eu lembro do Beto. E eu lembro da Lídia também, né? Esposa do Beto, cantando ali com um grupo, eu acho que já era o Música e Vida ali. E aí, alguns anos depois, eu tive essa oportunidade, né? Através do Alex, do nosso amigo, de estar cantando e participando do Música e Vida, e foi uma bênção na minha vida cantar na Música e Vida. Foi uma bênção mesmo, espiritualmente, para mim. Que bênção, cara. Eu tenho essa mesma impressão, assim, Música e Vida realmente também foi uma bênção para mim. Eu entrei no Música e Vida pelo Vini, através do Vini. Uhum. Né, o Vini eu entrevistei também aqui no Legado Paterno. E, cara, eu lembro o dia que você entrou no grupo. Eu falei, nossa, que bênção. Eu já era casado, eu já não estava mais no Tabuão. Uhum. Vim morar aqui em Itaquera. Mas eu falei, meu, como o grupo vai ganhar agora com o Milton? A gente não convivia muito na igreja, pela acho que a questão de idade também, né? Eram outras fases. Mas, cara, eu convivia com a Michelle mais, porque a gente cantou junto lá no Acordes. E, meu, eram só boas referências. Eu falei, nossa, que bênção, o Milton vai entrar no grupo, glória a Deus, e de fato agregou muito. Inclusive, eu ouço muito, né, no carro, o CD do Música e Vida. Eu escuto também. Cara, ver Jesus é muito bacana também. Eu gostava no ao vivo, que você fazia um agudão, que você não fez um CD, não sei por que você não fez. Mas você fazia uma nota no ao vivo, Milton, que eu vou te falar, hein, meu? Era bonito aquilo, hein, cara? Era muito bacana, viu? Hoje já não faço mais essas coisas. Hoje já não dá mais, Milton. Não, hoje eu canto de vez em quando só com as minhas irmãs, né? Eu tenho alguma... já fui no fono, eu perdi o falsete que você estava falando. É mesmo? Eu perdi o falsete no... Era falsete. E agora na pandemia eu senti que eu perdi um pouco da voz, mas eu fui no fono, eu preciso... Aliás, eu fui no otorrino, ele disse que tá tranquilo as pregas vocais, mas a questão da musculatura, eu preciso trabalhar nisso, né? Então eu sinto dor ao cantar, mas é exercícios, buscar um professor de canto, né? E trabalhar. Mas hoje eu fico mais no instrumental, toco, né? E ajudo ali na parte de diretoria do coral no Tabuão. Legal. Ô, Milton, você mencionou que com 8 anos você conseguia distinguir o contralto. Cara, eu lembro que quando eu cantava com o pessoal, eu era uma negação, meu amigo. Eu ficava nervoso todos os ensaios. Ai, mas o Música e Vida foi uma bênção, cara. Na época que lá, quando eu entrei na igreja, no Música e Vida eu não cantava, você sabe, né? Uhum. Ô, Milton, e como é o seu relacionamento com Deus, o nosso Pai Celeste? Vini, como eu falei para você, eu nasci já na igreja e eu tive uma experiência com Deus. A gente tem todos os dias, né? Assim, e a nossa não deveria ser, mas eu vou falar por mim. A minha vida espiritual, ela teve altos e baixos, sabe? Durante a minha vida. Eu lembro que com 12 anos eu tive uma experiência com Deus muito, muito forte. Eu acordava de madrugada para orar. Eu era apenas um menino, um adolescente de 12 anos. Eu tive esse contato. Eu falei, eu quero experimentar mais. Eu quero saber mais de Deus, né? E eu acordava de madrugada para falar com Deus. E eu falava, Senhor, me acorda a tal hora. E ele me acordava a tal hora. Eu olhava assim, eu ficava arrepiado. São coisas, sim, que algumas pessoas podem até achar. Daí você pode pôr o despertador, né? Na minha época não tinha esse negócio de despertador. Mas eu pedia, eu provava a Deus, Senhor, eu quero acordar tal hora. Me acorde tal hora que eu quero conversar contigo. E ele me acordava. Cara, eu olhava no relógio, tá ali a hora que eu tinha pedido para ele me acordar. E eu testava mesmo, eu mudava as horas, viu?
Eu mudava ali as horas para que ele me acordasse para falar com ele. Então, esse período me fortaleceu muito. Foi um período em que a minha família, ela passou por uma dificuldade. Nós fomos morar em uma casa a casa estava terminando de ser construída. O dono da casa ia fazer a garagem embaixo, tinha uma escadaria para subir, a casa ficava em cima. Ele ia fazer a garagem embaixo e uma área em cima da garagem, né? E foi uma época de chuva muito forte que deu e desbarrancou. E pela graça de Deus, a casa não caiu. Você via a parte de baixo da casa pendurada assim, você via o chão da casa por baixo. O barranco cavou tudo por baixo assim e a casa não desabou. O Júnior era nenenzinho ainda, o Júnior devia ter quase 1 ano de idade, se eu não me engano. E foi um dos períodos, assim, difíceis que a gente passou, né? Passamos por alguns, mas... E isso também me ajudou a me aproximar mais de Deus, porque acabamos morando separados, né? Ficamos um pouco ali na vizinhança. Era engraçado que os vizinhos brigavam. Não, eles vão dormir hoje na minha casa. Não, ele vai dormir na minha, não sei o quê, né? Graças a Deus, assim, nós tivemos bons vizinhos e através desse carinho deles, a gente pôde perceber que demos bons exemplos ali para eles também. Vini, ainda continuando falando sobre essa convivência com Deus, como eu falei, a gente teve altos e baixos, é tanto que eu saí por um tempo da igreja e depois voltei. Voltei mais animado. Quando eu me rebatizei, o Música e Vida estava presente. Desculpa. Como eu falei, foi um momento difícil, porque eu tinha um filho pequeno, a Ellen ali com ele. Inclusive, eu tenho uma foto que me impacta muito. A Ellen com o Andrew bebê no colo, olhando para mim no tanque batismal. Mas Deus me deu a oportunidade de estar ao lado dele, de voltar para os caminhos dele e de continuar trilhando, né, os seus caminhos. O ano passado, eu senti um desejo muito forte de ser mais ativo na igreja. E a Ellen também. A Ellen foi convidada para ser diretora dos jovens. Ela aceitou pela segunda vez, né? Ela já foi, em 2017, ela foi diretora dos jovens. Eu fui vice também dela para ajudar ali. Já tivemos outros cargos, né? Diretor de música e tudo mais, diretor dos jovens. Agora, no ano passado, convidaram ela também. Ela aceitou. Eu aceitei ser o vice dela e depois da pandemia, Vini, eu senti uma distância muito grande, sabe? A gente assistia só aqui em casa, depois começou a voltar a ser presencial, mas com número limitados e tudo mais. Eu percebi que nós perdemos muitos jovens na igreja, não só jovens, mas como adultos, né, também, se distanciaram, né? E você sabe que o Taboão, ela tem muitos músicos ali, cantores, né? Na igreja do Taboão. Saíram muitas pessoas, mas se mudaram, casaram, foram para outros lugares, mas ainda existem muitas pessoas que cantam ali na igreja do Taboão. E isso veio em mim, assim, no coração, de que eu não sou regente, eu não tenho formação nenhuma, vou precisar estudar agora um pouco, mas eu senti o desejo da experiência que eu tenho desde de pequeno, em corais, em grupos e tudo mais, de juntar essas pessoas para ter algo na igreja. E foi passado em comissão para a gente formar o coral e tudo mais. No dia 2 de abril do ano passado, 2022, marcamos o primeiro teste do coral. E estávamos empolgados, eu queria trabalhar na igreja, eu precisava ser mais participativo na igreja. E no dia 2 de abril, teve o primeiro teste do coral. Nós tivemos quase 40 pessoas fazendo o teste. No dia 6 de abril, no dia 2, se eu não me engano, foi sábado. No dia 6, quarta-feira, eu sofri um acidente de moto.
Eu estou fazendo a minha segunda graduação, né? Estou me formando agora esse ano em fisioterapia. A minha primeira formação é em educação física. E estava dando aula na rede municipal, no Embu, e faço a faculdade de fisioterapia no período da manhã. Então, como voltou a ser presencial ano passado, eu comecei a utilizar a moto que eu tinha para fazer passeios, que eu gostava bastante de fazer passeios de moto com o pessoal da igreja do Embu, os amigos que eu tenho. E fui para a escola, fui para a faculdade, depois fui dar aula à tarde na escola, e na volta eu acabei sofrendo um acidente. Na hora eu agradeci a Deus pela vida, porque achei que ia morrer naquele dia. Eu fraturei a perna em vários lugares, tive que passar por cirurgia. Ainda estou em tratamento, já tem quase um ano aí de tratamento, ainda estou com desvio ósseo ainda na tíbia. E não foi fácil. E eu ficava, Senhor, eu estava tão empolgado para fazer as coisas, né? De estar trabalhando, eu precisava isso, de estar sendo mais ativo na igreja, para tentar unir as pessoas que, após a pandemia, estavam mais ou menos assim, alguns saindo da igreja, e eu queria que tivesse algo na igreja, e aconteceu esse acidente, né? Então, isso passou na minha cabeça. Mas logo em seguida, Vini, eu lembro que no acidente, eu pedia para Deus ficar comigo. Falei, fica aqui comigo, Senhor, fica comigo. Eu mesmo coloquei minha perna no lugar e fiquei esperando os bombeiros chegarem ali, o resgate, né? E eu ficava pedindo para que Deus estivesse comigo, estivesse comigo. E isso me passou pela cabeça, assim, o porquê. Mas hoje eu entendo, Vini, que esse acidente me aproximou ainda mais de Deus. Eu lia muito pouco, sabe? Eu não gostava muito de ler, mas eu comecei a ler mais. Nesses 10 meses aí, 11 meses, eu li acho que uns 6 ou 7 livros. Estou fazendo ano bíblico de novo, estou lendo Espírito de Profecia. Foi um período que, acho que, sabe aquele período que o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado? Eu tenho certeza que esse foi um período para mim de purificação. Ainda mesmo com as dificuldades que eu tenho ainda de locomoção, tô evoluindo, né? Já soltei a muleta, mas o ano passado mesmo a gente voltou com o coral, acho que em agosto. Fizemos a cantata de Natal na igreja, foi uma bênção também. Tem lá no YouTube, no canal da igreja, essa cantata. E foi um momento muito especial, porque Deus esteve comigo e eu tenho sentido mais a presença de Deus a cada instante. Sabe, a gente às vezes não sente a presença de Deus. Às vezes até a gente pede, mas a gente não sente porque a gente não está preparado para ouvir o que Deus tem para a gente. A gente não está próximo, a gente não está ligado a Ele. E a gente precisa, em um momento da nossa vida, parar mesmo para refletir. E às vezes acontecem coisas na vida para que outras aconteçam, né? E acho que isso foi um momento da minha vida, para que eu estivesse mais ligado a Deus. Então, meu relacionamento com Deus é íntimo. Ele é meu parceiro. Ele se mostra presente na minha vida e eu tenho sentido isso. E o meu pedido é para que eu continue sentindo a presença dele em todos os dias da minha vida, até a volta dele. Ô Milton, você comentou esse período difícil da sua vida, e olha que coisa, é muito comum, eu também já sou cristão há muitos anos, é muito comum que justamente nesses períodos delicados da vida, homens se afastam de Deus. Puxa vida, sofri esse acidente, quer saber? Deus não está comigo. Só que
foi justamente nesse acidente que você percebeu que Deus de fato é com você. Então eu creio que as suas palavras agora estão alcançando muitos homens que Amém. passaram por situações delicadas, difíceis, que talvez correram risco de vida e por causa desses episódios eles decidiram se afastar. E você está aqui através do seu testemunho mostrando para nós que são nesses momentos que Deus se faz presente. Amém. Então eu creio que o Senhor está usando a sua vida, meu irmão, para poder falar com esses homens que se acidentaram ou que tiveram alguma frustração, que tinham alguma expectativa e por algum motivo, algum fato da vida não aconteceu. Não significa que Deus não está com eles, né? Talvez é aí que Deus quer trabalhar ainda mais Sim, a foi vida espiritual deles. a oportunidade de estar vivo, né? Que é o que eu mais agradeci a Sim, Deus por estar presente na vida da Ellen, do meu filho, por mais um presente agora, né? Mais um bebezinho que está vindo, que que é para benção. honra e glória de Deus. E eu falei do meu filho, do meu relacionamento com ele e das coisas que ele fala, né? Quando eu estava dentro da ambulância, ele me viu na rua, porque eu consegui falar com ela estava chegando em casa com ele, ela pegou ele na escola e estava chegando em casa com ele, ela teve que sair com ele, a Ellen já foi ligando para as pessoas para irem para lá, enquanto ela também estava indo, para ajudar de alguma forma. Ele acabou me vendo ali no chão, sofrendo e tudo mais. Eu pedi para os bombeiros pedir para que ela saísse com ele, para ele não ficar presenciando aquilo. Mas quando eu estava dentro da ambulância, ele entrou na ambulância, o bombeiro falou se ele queria entrar, ele entrou e falou para mim assim: papai, vai ficar tudo bem, Jesus está com você. E ele saiu chorando ali, aí o Marcos, meu cunhado, pegou ele no colo, né, e saiu com ele. E essa frase impactou o bombeiro, o resgatista, né, impactou. E ele foi falando no caminho, ele falou a respeito do meu filho, do Andrew, das palavras do Andrew. Então eu acho que ali também o Andrew acabou testemunhando para eles também, né. E me acalentou também, né, então vai ficar tudo bem, Jesus está com você. Então, isso, Vini, me deixa muito feliz pelos exemplos que a gente tem demonstrado para ele, né? Então, como pai, meu desejo é que eu continue mostrando o amor de Cristo para ele, né? Para que ele desenvolva também nos caminhos de Deus e tenha uma comunhão com Cristo, assim como eu estou tendo também com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Milton, como você vê o pai do século XXI, o pai moderno? Qual que é a sua visão a respeito? Ah, Vini, não... eu acho que hoje em dia a questão familiar em si, num todo, né? A correria do dia a dia, às vezes os pais não se tornam tão presentes assim na vida dos filhos devido à correria, do trabalho. Às vezes a gente acaba conduzindo essa educação para terceirizando essa educação, né, dos filhos ou para escolas, tempo integral, devido à correria do dia a dia. Sabemos que hoje tudo depende do dinheiro para que possamos viver bem. É um pouco diferente do passado, né? Eu lembro que meu pai conseguia manter a família, nós éramos em 4, né? Depois nasceu o Júnior, mas o meu pai quem trabalhava mais e sustentava a casa, e minha mãe cuidava dos filhos, dava educação para os filhos. Hoje em dia essa correria, o casal precisa trabalhar para poder se sustentar, né? E eu fico meio assim em questão dessa questão da paternidade nos dias de hoje, mas é possível sim ser pai presente nos dias de hoje, seguindo aquilo que Cristo deixa para nós. É possível sim ser presente no mundo moderno, na vida dos filhos, andando nos caminhos de Cristo. É possível sim. Esse é a minha visão. Amém. Amém. Milton, você mencionou
as suas atividades na igreja atualmente. Existe algo que você queira acrescentar em relação a como é a sua vida com a música hoje? Você mencionou do coral. Existe Isso. algo que precisa ser falado? Não, hoje a gente está com esse projeto do coral na igreja. Hoje nós temos, acho que 50 vozes. Entraram mais algumas É pessoas grande. agora, Sim. né? O último teste foi feito ontem. Nós vamos abrir testes em duas vezes por ano, né? No começo do ano e em agosto. E o projeto, primeiramente, é para as pessoas que estão participando, para que elas possam se sentir usadas por Cristo para levar a mensagem para as outras pessoas, que elas possam se encher primeiro, transbordar para as outras pessoas. Esse é o nosso propósito, né, nosso objetivo. Não de ficar só fazendo programações e tal, não. O intuito mesmo é de nos consagrarmos, porque a música, como música e vida foi importante na minha vida, eu estando participando, eu gostaria que o coral fosse importante para as pessoas que estão cantando ali também, se enchesse do Espírito Santo, né, e transbordasse para as pessoas quando elas estivessem participando ali. Hoje eu faço parte da banda, como eu falei, eu toco violão na banda da nossa igreja, canto com as minhas irmãs e a Ellen também. A gente tem o nosso grupinho familiar, né, que é o Quarteto Showa, que é eu, a Michelle, a Patrícia e a Ellen, e estamos nisso, né, nessa parte musical, aí louvando a Deus. Que bênção. Ô Milton, você mencionou assim, olha que interessante, né? Assim como música e vida impactou a minha vida, agora eu tô, né, nesse coral, com esse projeto, impactando outras vidas em nome de Jesus. Olha só que coisa, as experiências que nós vivemos lá atrás, né? O Senhor usa para alcançar a nova geração hoje, para alcançar, de repente, membros que estão afastados, pessoas que talvez não se veem relevantes no reino do Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nenhum dom, nenhum talento. Aí, às vezes, no coral, essa pessoa fala, puxa vida, não, eu tenho uma habilidade, eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu posso ser usado aqui. E tudo isso graças ao Senhor ter te tocado, te movido. E você hoje é esse precursor lá do coral da igreja do Taboão. Cara, então assim, a gente nunca pode desprezar as experiências que nós passamos lá atrás, né? E eu falo isso, Milton, sabe por quê? Porque lá no Conjunto Acordes, cantando com a sua irmã, inclusive, e outros componentes, o Érico, o Gelé, você conhece? Foi lá, cara, no grupo do Acordes, que eu percebi que eu não tinha essa vocação para canto. Claro que eu poderia desenvolver, todos nós podemos aprender, mas foi lá que eu percebi que eu tinha uma habilidade para pregar. Então, assim, às vezes tem alguém lá no grupo que, puxa vida, eu tenho um dom para ser um musicista, sabe? No coral. Sim. E essa sua fala, quando você fala assim, ó, assim como Música e Vida impactou, eu quero que esse coral também alcance outras vidas, impacte outras vidas. Às vezes vai chegar alguém que está afastado lá na igreja, vai ver uma programação. Às vezes alguém que nunca ouviu falar de Jesus, aí vê uma música, uma cantata e é alcançado. Mas, né, se a gente voltar lá atrás, tudo isso foram através daqueles pequenos começos, né? Sua mãe levando vocês para a igreja, Sim. E aí o seu pai veio também, e aí os filhos crescendo nos caminhos do Senhor, e aí se tornam esses instrumentos, e bum, aí vão alcançar outras vidas. Ô Milton, sabe uma coisa que me chama atenção, cara, que eu não dava valor? Os mais velhos da igreja, os mais velhos, se tornam muita referência para os mais novos. Sim. E eu falo isso porque hoje na igreja, quando eu vejo os mais novos, assim, pessoas de 20 anos falam, Vini, você é uma bênção, você é uma referência para mim. Cara, como eu via em homens lá, quando eu tava no Taboão. Então, assim, ó, muitos homens mais velhos, o Nelson, da Ju. Então, assim, às vezes a gente não imagina, cara, mas a geração mais nova, além dos filhos, também estão olhando para nós. Né? Então, assim, às vezes tem alguém lá na igreja que vê, puxa, olha como é que o Milton trata a esposa dele. Cara, é assim. Olha como é que ele trata o filho dele.
é assim. E vendo o Senhor te colocando nessa função de liderança, nessa posição de liderança no coral, eu creio que esse legado, a forma com que Deus tem impactado a sua vida através do acidente, tudo que aconteceu com você, você vai conseguir derramar sobre outras vidas. Em nome de Jesus, para que a glória seja de Deus. E a sua fala aqui também vai alcançar muitos homens, meu amigo. Que Deus te Amém. abençoe, viu? Amém. Deus seja louvado. Milton, e quais legados você quer deixar para o Andrew? Eu quero deixar os caminhos de Cristo. Acho que esse é o propósito que eu tenho com ele, ser espelho para ele, que Deus me capacite para isso. Eu converso bastante, eu tenho umas conversinhas com ele, sabe, assim, às vezes, quando tá eu e ele, assim, eu falo de Cristo para ele, de uma forma, assim, mais didática, para que ele entenda, e é muito legal que ele participa da conversa, ele interage, sabe? E quando ele interage, eu vejo que ele entende. E eu fico feliz com isso. O meu legado é deixar os caminhos de Cristo para ele, para que ele conduza pessoas aos pés de Jesus. Acho que esse é o legado que eu quero deixar para ele. Amém, amém. E para aquele homem, Milton, que tem algum dom, algum talento, alguma habilidade e fica receoso, puxa vida, eu acho que cantar não é para mim, tocar não é para mim, e se eu errar, e se eu falhar? Sabe aquela pessoa que tem um futuro, mas por causa da insegurança, do medo, não quer se expor, não quer ser usado? O que você diria para esse homem? Ô Vini, sabe que eu também sou assim. Ah, é nada. É sério. Eu me acostumei a cantar com meus irmãos, em grupo. Eu cantei sozinho a primeira vez, aos 10 anos, nos Desbravadores. A diretora pediu para que eu cantasse 2 músicas. E eu lembro que eu tremia. E até hoje, Vini, para eu ir sozinho cantar, eu tenho essa questão de travar um pouco. Mas a dica que eu dou é: vá. Ide. Vai fazer, ore para Deus, peça para que Ele esteja com você. É a mesma coisa que eu falo pro meu filho. Peça para Deus. Você tá com medo? Peça para Deus e vá. Tá com medo de ir lá na frente, filho? Fazer uma oração na frente? Tem muita gente, pai. Filho, feche seus olhos. Você não vai ver ninguém. É você e Deus. As pessoas vão estar também de olhos fechados, eu falo para ele, né? Você não vai estar vendo ninguém, você vai estar tranquilo. É você e Deus ali, você faz sua oração. Então, a dica que eu dou é: se você tem um dom, mas você tem essa certa timidez, que eu também tenho, e eu preciso quebrar ela toda vez que eu preciso estar lá na frente, eu peço para Deus: esteja comigo. E vai. Né? Acho que é isso. Ide. Puxa, que bênção, cara. Assim, ó, vai, né, cara? Vai. Faz, né? Puxa, que legal. Faça a sua parte, né? Você tem o seu Sim. dom, inspire-se, busca inspiração em Deus e segue o caminho. Glória a Deus, Milton. Milton, e para nós finalizarmos esse bate-papo que está muito bom, para você, ser pai pode ser uma frase, um pensamento, o que você quiser. Ser pai é muitas coisas, mas como eu já falei aqui, ser pai é espelho, ser pai é ser sacerdote do lar, e é isso que eu mais penso. Espelho porque você tem que ser o exemplo para ele, e o sacerdote, nós somos o sacerdote do lar, é também uma forma de você estar mostrando Deus para o seu filho, e eu acho que é isso. Amém, glória a Deus. Milton, muito obrigado por essa conversa, por esse tempo. Olha, meu irmão, Deus não despreza nenhum detalhe das nossas vidas e essas provas que você passou, os desafios, com certeza vai alcançar muitos homens e eu tenho certeza que homens vão falar assim: puxa vida, olha o que Deus fez na vida do Milton, aquele rapaz que o Vini entrevistou. Não, Deus é comigo também. Eu vou para cima, eu não vou desistir. Irmão, obrigado por poder compartilhar suas histórias, as suas experiências, o seu testemunho com esses milhares de homens que verão esse vídeo, viu? Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço também, Vini, pela oportunidade de contar um pouco da minha história, né? Que ainda me deixou muito emotivo ainda.
por tudo que eu passei, o que tenho passado, e que você que estiver assistindo esse vídeo possa buscar a Deus. Se você talvez nunca tenha orado, pedido para Deus, ou não sabe como orar, fale do seu coração, entregue o seu coração, prove a Deus, fale com Ele, conte os teus sentimentos para Ele. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir você, falando com Ele, se aproximando dEle. Vini, eu ainda tenho sentido a presença de Deus todos os dias, como eu falei para você, que eu tenho orado para Ele, para que eu sinta a presença dEle, e Ele tem me abençoado, Vini, nos mínimos detalhes, Vini, que, nossa, você não faz ideia. Cada coisa a gente busca para Deus, Senhor, é uma coisa simples, mas eu tô te buscando, mostra para nós o que devemos fazer, e Ele tem nos mostrado, e eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade novamente, lá que eu tive lá nos 12 anos de idade, tá sentindo de novo a presença de Cristo do meu lado, me direcionando. Falei, Senhor, não quero viver eu, assim como Paulo falou. Livra-me do meu eu. Hoje a gente orou de manhã aqui no nosso culto familiar, e dos 10 dias de oração que nós estamos fazendo, e o que eu quero que Deus tire de mim, eu falei, eu quero que Ele tire o eu de mim, né? E que eu seja preenchido mais dele do que do eu. Então, é isso. Eu agradeço muito também o convite. Desculpa me emocionar tanto, mas é forte ainda dentro de mim. Isso, e alegra muito meu coração em sentir a bondade e o amor de Deus para comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor em todas essas coisas. E esse foi o episódio de hoje do canal Legado Paterno. Que Deus te abençoe.